Hoje falar sobre funções exponenciais. Como vocês devem ter percebido, o assunto do primeiro ano do ensino médio, que é o assunto coberto nesse livro aqui, volume 1, trata de alguns tipos especiais de funções que são as funções mais comuns, mais utilizadas nas aplicações mais elementares da matemática. E nas outras também, mais avançadas. Então, o Wagner falou para vocês sobre a função afim, primeiro a função linear, a função afim e a função quadrática. Então, seguindo esse roteiro, deveriam vir as funções polinomiais, mas eu vou dar um salto e falar na função exponencial, que é muito mais parecida com a função linear do que com as funções polinomiais. A função exponencial é uma função real, de variável real, que utiliza um número fixo chamado a base. Esse número sempre é tomado maior do que zero, porque se você tiver um número menor do que zero, aí fica difícil de extrair a raiz quadrada dele e dar real o resultado. É preferível não fazer isso. Então, a função exponencial é a função que geralmente a gente escreve assim, a elevado a x. O problema é como definir, um dos problemas, é como definir a elevado a x. Mas isso a gente deixa de lado por um instante e prefiro olhar para uma coisa muito importante, que é a relação básica. Quer dizer, a relação básica é que a elevado a x mais y é igual a elevado a x vezes a elevado a y. Outra coisa é o seguinte, é que se A é maior do que 1, então a função f é crescente. E se A está compreendido entre 0 e 1, a função f é decrescente. Por enquanto eu vou me contentar em afirmar essas coisas, depois a gente vai discutir. O objetivo dessa aula é exatamente discutir esses fatos. O mais interessante, do ponto de vista da utilidade da função exponencial, é que essas propriedades aqui, ou seja, que f de R é monótona, monótona é pouco, porque uma função que fica parada, é constante durante algum tempo, depois cresce de novo, é monótona, mas eu não quero assim. Então eu quero que seja monótona injetiva. Monótona injetiva significa que ou é crescente ou é decrescente, mas não tem períodos em que ela fica estagnada, fica constante. A segunda propriedade é que f de x mais y é igual a f de x vezes f de y. Essas duas propriedades caracterizam a função exponencial. O que quer dizer é o seguinte, em qualquer circunstância que a gente tenha uma função que goze dessas duas propriedades, essa função é necessariamente
uma função do tipo f de x igual a elevado a x. Por quê? Vocês vejam que isso é muito parecido com a caracterização da função linear, sobre a qual o Wagner falou. A função linear é que f de x mais y é igual a f de x mais f de y. Então, a função é do tipo ax. Por exemplo, se eu escrever f de x igual a vezes x, então f de x mais y é igual a vezes x mais a vezes y, que é a vezes x mais y, pela propriedade distributiva da multiplicação. Então, isso aqui vai ser f de x mais f de y. E a propriedade básica da função linear é que essas duas condições, juntamente com o fato da função ser monótona e injetiva, injetiva não, se o A for zero, ela não é injetiva, é constante, mas admitindo que ela, se ela for monótona e injetiva e tiver essas duas propriedades, então ela obrigatoriamente é uma função linear. E é assim que a gente aplica a matemática. Você não pode utilizar uma teoria matemática numa situação concreta se você não sabe caracterizar as funções que você vai utilizar. Você precisa saber. Nós vamos ver isso, né? Em que situação, por exemplo, a função linear é usada quando? Nas regras de 3, no conceito de proporcionalidade. Para você ter certeza que uma certa grandeza é proporcional à outra, você precisa verificar essa condição ou uma condição equivalente, que é que f de nx é igual a n vezes f de x. Né? Aí nós temos a conhecida a propriedade básica, que é o teorema fundamental da proporcionalidade. É curioso que esse teorema fundamental da proporcionalidade, que é realmente a coisa mais elementar e mais fundamental, mais utilizada de toda a matemática, a proporção, ele não é destacado nos livros que a gente usa no colégio. Né? Nem sempre foi assim. Existe um livro, ou melhor, existia um livro no Brasil chamado Aritmética Progressiva. Você já ouviu falar nesse livro? O Wagner é mais velho, mas você que é mais novo. Já ouviu falar nesse livro, Aritmética Progressiva? Acho que estou ouvindo pela primeira vez. Olha, eu tinha 8 anos, estudava na escola da Dona Maria José, em Maceió. A escola da Dona Maria José era assim, tem uma sala que era a quinta parte dessa aqui, e todos os alunos ali, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, todo mundo ali. E cada um tinha um ano, né? Sabia. Então ela usava a aritmética progressiva. No primeiro e no segundo ano, aritmética elementar, do Antônio Trajano. Depois, terceiro e quarto ano, aritmética progressiva. Pois bem, o que é que tem o Antônio Trajano, o que é que tem a Dona Maria José a ver com essa história? O Antônio Trajano já morreu há muito tempo, mas é uma pessoa da qual eu tenho uma inveja imorredora, porque eu vivo escrevendo livros de matemática, mas o Antônio Trajano escreveu só 3 ou 4 livros de matemática, mas um deles, a aritmética progressiva, teve mais de 80 edições. Mais de 80 edições. Nunca vou chegar lá. Então, danado. O que é que tem o Antônio Trajano? O Antônio Trajano tem uma parte que dizia a regra de 3 de proporcionalidade. Ele tinha uma definição fabulosa. Ele disse que 2 grandezas são proporcionais quando, ao multiplicar-se uma delas por um número, a outra fica multiplicada pelo mesmo número. Olha aqui. Evidentemente, ele estava dizendo que uma grandeza é
as duas grandezas são proporcionais quando você tem uma relação de dependência. Para cada valor de uma, você tem o valor da outra. E quando uma das grandezas fica multiplicada por um número, a outra fica multiplicada pelo mesmo número. Então essa era a definição de proporcionalidade dele. É claro que, se tratando de um livro para ser utilizado por crianças no curso primário, ele não demonstrava o teorema fundamental da proporcionalidade. Mas ele admitia tacitamente que isso valendo para inteiros, e esse é o teorema fundamental da proporcionalidade. Se vale para inteiros, vale também para qualquer número real, n. N não precisa ser um número inteiro. Então, Luciano, aprenda. Antônio Trajano. O nome eu lembro. O nome eu já lembro. Não, o nome Trajano foi um grande imperador romano. Mas o livro Aritmética Progressiva não... Esse livro, infelizmente, o que aconteceu com ele é uma coisa trágica. É o seguinte, que quando houve a modificação de reais para cruzeiro, e depois para outras, várias modificações, e depois que ele morreu, fizeram outras edições do livro dele e foram, vou usar essa palavra, emasculando o livro. O livro ficou cada vez mais elementar, mais básico e perdeu aquele sabor enorme. Para achar esse livro antigo pelo qual eu estudei, eu tive que ir à Biblioteca Nacional e pegar uma edição e pedir permissão para tirar uma cópia xerox. Mas que edição, sabe? Fala mais alto que eu não estou ouvindo. Essa edição que o senhor está falando vai até que número? Até 50? Essa que o senhor diz. O livro bom. A edição, eu peguei a segunda edição. Quer dizer, a Biblioteca Nacional, né, me permitiu copiar a segunda edição. Muito bem. Então, qual é o teorema fundamental da proporcionalidade? Ele diz que se isso vale para n inteiro, então vale para qualquer n real, racional ou irracional. Muito bem. Então, não importa como é que a gente dá a definição de A elevado a x. O que importa é que você tenha uma função monótona injetiva que tem essa propriedade. F de x mais y é igual a f de x mais f de y. Quer dizer, o que interessa da função exponencial, o que faz a função exponencial importante, são essas coisas aqui. Primeiro, essa igualdade fundamental e o fato de que ela é crescente ou decrescente. Agora, nas aplicações, do ponto de vista estritamente matemático, a função exponencial é básica, ela é essencial, é o primeiro passo, o passo fundamental para estudar certos tipos de grandeza. Agora, do ponto de vista das aplicações, ela precisa ser um pouquinho ampliada. Então, a gente tem a chamada função, então isso aqui é a função exponencial. E tem a função que eu vou chamar função do tipo exponencial. Que está para a função exponencial do mesmo modo que a função afim está para a função linear, que é a função do tipo f de x é igual a b vezes a elevado a x. Esse b é aquele b do ax mais b da função afim, e o a é só que em vez de a elevado a x, na função afim é a vezes x. Muito bem. A função exponencial, ela, do ponto de vista estritamente matemático, como eu disse, ela é caracterizada por essas duas propriedades, coisa que não é difícil de ver, porque se f de x, se você tem uma função
que tem essa propriedade aqui, f de x mais y é igual a f de x vezes f de y, então, se você pegar um número natural, f de nx vai ser igual a f de x elevado a n. Porque vai ser f de x mais f de x vezes f de x vezes f de x, etc. De modo que se você chamar de a o valor que essa função assume no ponto 1, então f de x para qualquer x é igual a, f de n é igual a elevado a n, para todo n natural. Aí a gente mostra, e um raciocínio simples está aqui no livro, não vou fazer, que vale para todo n racional, mas é interessante ver por que vale para tudo. Tem uma observação interessante para ver por que vale para todo n racional. Uma coisa é a seguinte, deixa eu voltar a essa condição aqui. Uma função que tem essas propriedades, essas duas, quer dizer, monótona e f de x mais y é igual a f de x mais f de y, essa função não pode se anular. Ou melhor, ela só pode se anular num caso absolutamente trivial, se ela for uma função identicamente nula. É claro que a função identicamente nula não é monótona e injetiva, mas tem essa propriedade aqui. Mas como ela é monótona e injetiva, então ela não é identicamente nula. Se tem essa propriedade aqui, ela nunca pode se anular. Nunca pode ser igual a zero. Por quê? Se você tiver f de x0, por exemplo, suponha que você tem f de x0 igual a zero. Então, para todo x, você tem que f de x vai ser igual a f de x0 menos x mais x, que é igual, f de x menos x0 mais x0, que é igual a f de x menos x0 vezes f de x0, que dá zero. Entenderam? Está claro isso? Quer dizer, se uma função que tem essa propriedade aqui, qual propriedade? Essa propriedade aqui. Se uma função que tem essa propriedade se anular em algum ponto, ela tem que se anular em todos os pontos. Então eu posso sempre supor que essa função nunca se anula, porque eu não vou querer ficar estudando a função identicamente nula. Não tem muita graça. Outra coisa é o seguinte, essa função é sempre positiva, em todos os pontos ela assume um valor positivo. Por quê? Porque o f de x é igual, por exemplo, a f de x sobre 2 mais x sobre 2. Claro que x é igual a x sobre 2 mais x sobre 2. Mas aí a f da soma é o produto dos f's, então é igual a f de x sobre 2 vezes f de x sobre 2, que é o quadrado de f de x sobre 2, que nunca é negativo, então é positivo. Que nunca é zero, portanto é positivo. Então, uma função que tem essa propriedade é, de fato, na realidade, uma função de R em R+. E aqui eu aproveito para dizer o seguinte, eu chamo de R+ o conjunto dos números positivos, não tem zero não, zero não é positivo. Entende? Então essa função, ela tem sempre valores positivos. E nós já vimos que se eu chamar f de 1, chamar de A, então f de n é igual a A elevado a n. Daí, se eu quiser olhar para f de menos n, onde n é um número natural, f de menos n vai ser vezes f de n. Se eu pegar, eu não sei quanto é que é f de menos n, mas f de menos n vezes f de n vai dar f de menos n mais n, que é igual a f de zero. A. Mas uma função com essa propriedade aqui, o f de zero tem que ser 1. Se você tem que f transforma soma em produto, então obrigatoriamente o f de zero tem que ser 1, porque o zero é igual a zero mais zero. Isso aqui é f de zero
vezes f de 0. Eu sei que a minha função nunca se anula, eu já verifiquei isso. Então eu posso cortar e fica 1 igual a f de 0. Então toda função que goza dessa propriedade, primeiro, ela nunca se anula se ela for injetiva particular, ou então ela é identicamente nula, mas no caso aí ela não é injetiva. Bom, ela nunca se anula, todos os seus valores são positivos e f de 0 é igual a 1. Então, voltando aqui, se o f de 0 é igual a 1, então isso significa que f de menos n vezes f de n é igual a 1, portanto, f de menos n é igual a 1 sobre f de n. Ou seja, a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Quer dizer, se eu não soubesse que uma potência de expoente negativo significa um denominador, eu seria obrigado a aceitar isso desde que eu quisesse manter a propriedade da função exponencial, que é a propriedade essencial. Então, às vezes a gente encontra pessoas que demonstram, entre aspas, que a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Isso não é uma coisa que se demonstra, é uma coisa que se admite. Porque a razão é a seguinte: se eu quiser que as potências de expoente negativo gozem de propriedades operacionais análogas às que a potência de expoente positivo goza, eu sou obrigado a dizer que a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Ok? Eu sou obrigado a dizer que a elevado a 0 é igual a 1. A é diferente de 0. 0 elevado a 0 é outra história. 0 elevado a 0 é uma história interessante. Até aquelas pessoas que têm o meu livro, vou fazer propaganda aqui, meu professor de matemática tem uma seçãozinha lá que fala em 0 elevado a 0. Tem até uma pequena polêmica entre um professor e eu. Você está rindo porque você sabe que esse professor você conhece, né? Hein? Aquele livro teve a colaboração de dois professores, um chamado Zoroastro Zambuja Filho e outro chamado Euclides Rosa. E um deles manteve uma polêmica comigo a respeito do 0 elevado a 0. O 0 elevado a 0 é indeterminado. Ele dizia, não, 0 elevado a 0 é igual a 1. Leiam o livro. Bom, analogamente, f elevado a p sobre q é igual a quê? P sobre q é um número racional. P e q são números inteiros. Então, eu sei o seguinte, que f elevado a p sobre q, perdão, f de p sobre q elevado a q, a potência q, é igual a f de p sobre q mais p sobre q mais etc mais p sobre q parcelas. Então isso aqui é igual a f de p. Então, novamente, eu sou obrigado a admitir que f de p sobre q é igual a raiz q de f de p. Ou seja, que a elevado a p sobre q é igual a raiz q de a elevado a p. Então, essas coisas que aparecem aí não são nem escolhas arbitrárias da mente humana, nem são teoremas demonstrados. Nem uma coisa, nem outra. São convenções, são definições que são dadas a fim de que as propriedades operacionais da função exponencial sejam mantidas, especialmente essa aqui. Por último, vem a questão do que é que acontece quando x é irracional. Quando x é irracional, o que é que ocorre com f de x?
Bom, o número irracional, ele é caracterizado, é determinado por suas aproximações, que são números racionais. O ser humano, embora munido dos instrumentos mais precisos de observação, ele tem limites de percepção, além do qual ele não pode ir. Quer dizer, você não pode nunca fazer uma medida de um comprimento, ou pesar uma grandeza, pesar uma massa, e calcular a massa de um corpo, e chegar a um resultado irracional. Porque você vai utilizar instrumentos que têm limites de percepção, limite de agudez, de precisão do instrumento. Então, sempre você vai obter um resultado aproximado. Significa que, na prática, nós lidamos sempre com números racionais. Mas os números irracionais existem porque nós sabemos que esses números racionais, que representam as medidas do corpo, são resultados aproximados, não são resultados exatos. Tá certo? Muito bem. Então, se eu quiser a elevado a x, eu tenho que olhar para as aproximações de x. Todo número irracional é caracterizado, é definido quando se dá a sua lista de valores aproximados. Dá uma lista de valores aproximados por falta ou por excesso, e esses valores têm que ter as seguintes características. Por exemplo, eu tenho que ter números racionais R1 menor do que R2, menor do que, etc., menor do que Rn, que é menor do que, etc., menor do que A. Menor do que x, desculpe. E x, para que esses números sejam valores aproximados de x, é preciso que x, por sua vez, seja o menor número que é maior do que todos eles. Então, são os valores aproximados de x. Porque se fosse um x qualquer, esses números podiam ser todas frações ordinárias, e eu podia botar 3 aqui. As frações ordinárias não são valores aproximados de 3. O menor número, que é maior do que todas as frações ordinárias, é 1. Né? Então, o a elevado a x fica definido assim, e aí você tem o problema de mostrar que a elevado a x, definido desse modo, por seus valores aproximados, ainda goza dessa propriedade aqui. Aí você verifica essa propriedade vale para x e y racionais, que é fácil de verificar, e então, por aproximação, vale em geral. Bom, isso é a noção de função exponencial vista do ângulo estritamente matemático. Agora, nós devemos dar uma olhada para a utilização desse conceito. Como é que nós podemos utilizar esse conceito? Nós já vimos que uma função exponencial fica caracterizada por essas duas propriedades. É monótona e injetiva, crescente ou decrescente, conforme o A seja maior do que 1 ou menor do que 1, e tem essa condição aí adicional. Ao lado dela tem a função do tipo exponencial. E essas é que são as funções aplicáveis. Uma função do tipo exponencial é uma função definida assim, que eu vou botar só que assume valores positivos, já que a função exponencial só vai assumir valores positivos mesmo, e que f de x é igual a b vezes a elevado a x, onde a e b são números positivos, reais positivos. Então, isso aqui se chama uma função do tipo exponencial. As funções do tipo exponencial são as análogas das funções afins. Aqui a gente se lembra do AX, do mesmo modo que a gente associa a ideia de parentesco de função afim, de função linear com função exponencial, a mesma coisa, a função do tipo exponencial lembra as funções afins, e que são as mais utilizadas.
Vamos ver um exemplo em que ocorrem funções do tipo exponencial. Em primeiro lugar, deixa eu dizer qual é a característica principal, né? Qual é o fato que realmente caracteriza, diz, olha, se você tiver uma função que tem essa propriedade, ela tem que ser uma função do tipo exponencial. Primeiro, ela tem que ser monótona. Monótona injetiva. Isso significa que ou é estritamente crescente ou é estritamente decrescente. Não tem pedaços, trechos em que ela fica constante, não. Ou cresce sempre ou decresce sempre. E a segunda condição é que f de x mais h, por exemplo, dividido por f de x, depende só de h. Não depende do x. É parecido com a caracterização da função afim. Na função afim, diz que f de x mais h menos f de x depende só de h e não depende de x. Quer dizer, acréscimos iguais de x dão resultados acréscimos iguais da f. É aquilo que eu falei. A melhor maneira de lembrar dessa propriedade característica das funções afins, na minha visão, é pensar na definição de movimento uniforme. Um corpo está em movimento uniforme quando ele percorre espaços iguais em tempos iguais. Num segundo ele percorre tantos metros, daqui a algum tempo eu meço novamente, num segundo ele percorre a mesma distância. Aqui é análogo, só que é um crescimento relativo, porque esse f de x mais h sobre f de x é a mesma coisa de f de x mais h menos f de x dividido por f de x. Isso aqui é f de x mais h sobre f de x menos 1. De modo que esse menos 1 aqui não vai afetar, porque se isso aqui só depende de h, esse aqui só depende de h e vice-versa, porque o 1 não depende de h. Então, é o que a gente vê todo dia nas estatísticas que descrevem a situação econômica, o nível de empregos, etc. É sempre uma coisa medida relativamente. Não é o acréscimo em si absoluto, é o acréscimo comparado ao valor da função, relativamente. Se eu tiver uma coisa de 1 milhão e acresce 1, o acréscimo é bem pequeno relativamente a 1 milhão. Enquanto que na função afim o acréscimo é absoluto. Então, a função do tipo exponencial goza dessas duas propriedades. Essa segunda propriedade, como está vendo aqui, pode ser expressa assim também. Tá certo? É a mesma coisa. Dizer que só depende de h é a mesma coisa que dizer que esse aqui só depende de h. Ok? Bom, e o importante é o fato de que essas duas condições aqui caracterizam a função do tipo exponencial. Toda função que tem essas duas propriedades é uma função do tipo exponencial. Por quê? Porque se você tem essas condições aqui, então você tem o seguinte, que essa função φ de h você tem o seguinte, f de x mais h vai ser igual a f de x vezes φ de h. Aí você toma o x igual a zero, aí fica x igual a zero, vai dar que f de h é igual, vamos chamar de b o f de zero.
vai ser B vezes φ de H. Ok? Portanto, o que é que eu concluo daí? Que f de x mais h é igual a b vezes f de x é a mesma coisa que φ de b vezes φ de x vezes φ de h. Não é isso? F de x mais h é igual a f de x vezes φ de h. Tomo x igual a zero, fica, chamo de b igual a f de zero, fica f de h igual a b φ de h. Então, eu substituo aqui f de x mais h é igual a f de x igual a b vezes φ de x. Então, f de x mais h é igual a b vezes φ de x vezes φ de h. Então, isso significa que f de x mais h é igual a b vezes uma função que cumpre a condição de que f de x mais h é igual a f de x vezes φ de h. Então, isso significa que f de x mais f de x sobre b é uma função exponencial. Portanto, f de x é igual a b vezes a elevado a x. B vezes essa função exponencial. Então, toda função que tem essa característica aqui é uma função do tipo exponencial. Mas eu estou falando em situações puramente matemáticas, e isso às vezes, para uma pessoa que não é maníaco por matemática, como eu, pode achar que isso aí é um negócio meio chato. Então, vamos pegar uma situação mais concreta. Existem algumas situações concretas que são características disso. Primeiro, é um capital, vamos chamar de f de bt, o valor no tempo t de um capital aplicado de um capital b, quando t é igual a zero, aplicado a juros fixos. FBT é o seguinte, você aplica B reais a juros fixos compostos continuamente, evidentemente. Então, decorrido o tempo T, quanto é que você tem? Você tem FBT. FB de T. Ok? Então, é claro que esse FBT, digamos a poupança, porque esses juros sejam positivos. Não precisa dizer que é poupança, não. Basta dizer que é juros fixos, pronto. Então não tem perigo. Então esse FBT é proporcional a B. É uma função linear de B. É uma função linear de B, por quê? Porque basta provar pelo teorema fundamental da proporcionalidade, basta ver que se eu tomar 2B em vez de B, isso fica multiplicado por 2, por exemplo. B vezes alguma coisa. Está faltando uma coisa aqui, eu vou dizer já o que é. F de 2B T é igual a 2F de BT. Isso é correto? Por que é correto? Porque se eu chegar no banco e em vez de aplicar B reais, eu pego esses 2B reais, eu pego esses 2B reais, divido em dois pacotes, um de B e o outro de B, os dois pacotes vão render a mesma coisa. Então, a qualquer momento, se eu tomar dois pacotes com o mesmo valor, o resultado que vai ter é o dobro. Porque não é possível que um pacote renda mais ou menos do que o outro. A mesma coisa para 3, para 4, para 5. Então, pelo teorema fundamental da proporcionalidade, F de BT é proporcional a B. Então, é B multiplicado por alguma coisa
que depende do tempo, é claro. Com mais tempo, rende mais, com menos tempo, rende menos. Então, esse é um φ de t. Então, esse f de bt, ele é proporcional a b, mas não é proporcional a t. Aí é que entra a função exponencial. Não é proporcional a t. E aí é que entra a ideia de juro composto. Não é proporcional a t porque se eu dobrar o t, né? Se eu dobrar o t, aqui está o tempo zero. Aqui está o tempo t. Aqui está o tempo 2t. Aí aqui está o f de bt. E esse aqui é o f de b 2t. É justo esperar que f, depois de dobrar o tempo, esse capital dobre? Não. Porque se os juros são mantidos fixos, esse f de b 2t aqui é o juro desse capital aqui, que normalmente é maior do que o b, decorrido do tempo t. Então não é proporcional, porque esse aqui é mais do que o dobro desse, porque aqui ele dobrou o tempo, mas dobrou o tempo a partir de um capital maior do que esse aqui. Está claro isso? Muito bem. Mas essa observação, ela diz, pode ser escrita assim, que f se eu tomar f de b, esse aqui vai dar um pouco de trabalho. Requer um pouquinho de pensamento para entender, porque a notação fica meio complicada. Isso aqui é f de b, s mais t. O que quer dizer essa igualdade aí? Essa igualdade aí, para um matemático experimentado, ele entende logo o que é, mas para uma pessoa que nunca viu essa coisa, requer um certo tempo. Quer dizer o seguinte, exatamente assim, que se eu pegar esse capital aqui e aplicar não no tempo t, mas no tempo s mais t, significa que aqui eu variei um tempo s, tanto faz eu pegar esse capital de fbt e aplicar num tempo isso aqui, daqui vai o f de fbt no tempo S. Quer dizer, eu peguei esse capital aqui, que agora não é mais B, mas é FBT, apliquei durante o tempo S, então o resultado é esse, então dá igual. Então, essa é que é a característica da função do tipo exponencial. Ela se revela aqui. Porque se ela tem essas propriedades aqui, ela obrigatoriamente ela é uma função do tipo exponencial. Por quê? Porque se eu pegar o b e multiplicar pelo φ de t, deixa eu ver aqui a minha... Luciano, quanto tempo eu ainda tenho aqui? Tem meia hora. Tenho meia hora? Caramba, o que é que eu vou... Tem uma pergunta do Brasil. Do Brasil? Chegou aí de algum lugar do Brasil com a pergunta. Nós não estamos no Brasil? O que significa que a minha afirmação é verdadeira. É. Mas, espera aí, deixa eu... Sim, sim. Só para você saber. Deixa eu escrever aqui. Φ de t mais s Bom, por causa dessa propriedade aqui, que eu vou usar agora t mais s em vez de t somente, isso aqui é f de b t mais s. Ok? Mas f de bt mais s é a mesma coisa que f durante o tempo s aplicado ao capital f de bt. Mas como f é linear no capital inicial, agora o capital inicial é esse aqui. Então isso aqui é f de bt vezes φ de s.
eu chamei de FIDS, é o juro, basicamente. Isso aqui, cortando sim. Agora FBT, sim, tá certo. Agora isso aqui é igual a B vezes FIDS, FIDT, FIDS. Eu não estou enrolando vocês, não. Isso aqui é F de B, vírgula T, é B vezes F de φ de T. É o que está escrito aqui em cima. Então, cortando o B, fica que φ de T mais S é igual a φ de T vezes φ de S. O que quer dizer isso? Isso significa que φ é uma função exponencial. Porque tem aquela propriedade da função exponencial. Além disso, ela é crescente, porque a f é crescente. Suponho que o φ naturalmente é crescente, ou decrescente, no caso. Muito bem. Então, quer dizer o seguinte, que FBT, que é igual a B vezes φ de T, que é igual a B vezes uma função exponencial. Φ de T é igual a um certo A elevado a T. Então, igual a B vezes A elevado a T. Então, isso aí é a prova matemática absolutamente correta de que quando você aplica um capital em juros fixos, com o tempo, o valor desse capital varia dessa forma exponencial, do tipo exponencial. Espera aí, a pergunta lá. Agora, essa situação tem diversas análogas dela em vários casos. Por exemplo, você pode ter... deixa eu contar uma história. Uma vez eu estava com dor de garganta, eu fui ao médico e ele receitou um antibiótico. E eu sou um cara meio encrenqueiro, eu gosto de ler bula de remédio, adoro ler. É meio apavorante. Você, quando lê bula de remédio, você tem que ir com o pé atrás. Porque as bulas de remédio, elas em geral apavoram a pessoa, porque põe todos os casos possíveis e imagináveis que podem ocorrer para dizer, não tome isso, a menos que... Tem umas, a maioria delas diz o seguinte, esse medicamento provoca alergia a todas as pessoas que são alérgicas a ele. Basicamente é isso. Pode olhar, todos têm isso aqui. É a mesma coisa que a definição de 2 no dicionário, né? 2 é o número cardinal de um conjunto com 2 elementos. Né? Aí então ele passou um antibiótico. O antibiótico, eu fui ler e dizia assim, a meia-vida dessa substância ativa é de 24 horas. A meia-vida é o tempo que leva a uma substância a se reduzir à metade. Porque quando nós ingerimos um remédio, o nosso organismo absorve aquele remédio e elimina. Graças a Deus, né? Porque se não eliminar, você vai carregar aquilo o resto da vida e vai ficar envenenado. Então, elimina, através de suor, urina, etc., elimina aquilo. Mas se a pessoa se alimenta bem e bebe bem, então a quantidade de líquido que tem no seu corpo se mantém praticamente a mesma, mas a quantidade da droga vai diminuindo. E diminui segundo uma lei do tipo exponencial. Só que com o A negativo, pelo amor de Deus. O A menor do que 1. O A menor do que 1. Então as potências sucessivas de um número menor do que 1 vão diminuindo. Né? Então, eu fui olhar na bula, como eu já disse, e dizia lá que a meia-vida dessa substância ativa, a substância ativa desse antibiótico é 24 horas. Isso significa que 24 horas após eu ingerir o remédio, vamos supor, tem um tempo de leva para digestão, vamos supor que eu tomei uma injeção. Aí entrou direto na corrente sanguínea e 24 horas depois ele estava reduzido à metade. Aí eu tinha que tomar um comprimido. Desculpe, não era isso que eu dizia. Eu dizia que depois de 24 horas, 90%, não era meia vida, não.
90% é eliminado. Depois de 24 horas só tem, eu errei, eu citei errado. 90% é eliminado, quer dizer, eu teria depois de 24 horas apenas 10% daquilo no meu corpo. E o médico disse que eu tinha que tomar aquilo de 12 em 12 horas. Então a minha dúvida, a minha curiosidade é a seguinte: quando eu tomar isso em 12 horas, quanto ainda restou disso? Veja bem, desculpem a confusão, mas vou repetir. Tem uma droga que vai sendo eliminada, lentamente. Depois de 24 horas, 90% dela se eliminou, quer dizer, só ficaram 10% no seu organismo. Mas eu tenho que tomar um comprimido, ou tomar uma injeção, se for o caso, 12 horas após a primeira. Então eu pergunto, 12 horas depois de administrada a droga, quanto é que ainda me resta dela no organismo? Se em 24 horas só restam 10%, em 12 horas resta quanto? Pergunta. Se em 24 horas restam 10%, em 12 horas restam quanto? Todo mundo está vendo que é uma pegadinha, né? Por isso que ninguém quer responder. Sabe que é uma pegadinha. Quer dizer, se fosse pela aula do Wagner, seria 20%, né? Que era proporcional, mas não é proporcional. Porque quando o organismo tem mais aquela droga, ele elimina mais. Quando ele tem menos, elimina menos. Então, na verdade, quando você divide o tempo por 2, você extrai a raiz quadrada. Vamos admitir, por um momento, que a quantidade, eu ingeri essa quantidade aqui, e com o decorrer do tempo T, a quantidade que resta no meu organismo é B vezes A elevado a T. Onde esse A é um número compreendido entre 0 e 1. Que as potências dele vão decrescendo. É uma função decrescente de T. Ok? Então, F de BT é igual a B vezes A elevado a T. Então, o que é que a bula diz? Diz que F de B 24 é igual a B sobre 10. A quantidade que eu tenho é 1/10 do que eu tinha depois de 24 horas. Então, isso significa que B vezes A elevado a T, B vezes A elevado a 24 é igual a B sobre 10. Então, significa que A elevado a 24 é igual a 1/10. A elevado a 24 é 1/10. Aí eu posso até calcular o valor de A, saber, mas não interessa, o valor de A não importa. Eu quero saber é F de B12 é igual a quanto? Quanto é que eu tinha no meu organismo 12 horas depois de absorver a droga? Eu tinha F de B12 é B vezes A elevado a 12. Se A... Não, desculpa, aqui está errado. Está certo. B vezes A elevado a 12. Se B vezes A elevado a 24 é B sobre 10, B vezes A elevado a 12 é igual a B vezes a raiz quadrada de A elevado a 24. Claro que A elevado a 12 é a raiz quadrada de A elevado a 24, que é a raiz quadrada de 10. Quanto é que é a raiz quadrada de 10? É 0,30 alguma coisa. Digamos, eu tinha 30%. Ok? Que é igual a B vezes a raiz quadrada, A elevado a 24 é 1/10, a raiz quadrada dele é 1 sobre raiz de 10. É 1 sobre raiz de 10. Então, o que eu tenho é B, é o que eu tinha, multiplicado por 1 sobre raiz de 10. Quanto é que dá? É aproximadamente 1/3, né? Vamos fazer aqui. 30%, mais ou menos. Se eu sei fazer isso. Entenderam isso? 3,16. Digamos 30%. Aí tem
corpo humano não é um organismo tão assim perfeito, exato, e varia de... E essas coisas variam de pessoa para pessoa também. Agora só falta explicar, peraí, mas por que isso aqui é B elevado a... Por que a quantidade de droga é regida por uma função exponencial, do tipo exponencial? Esse é o análogo. Bom, isso aí vale para droga no sentido de remédio e droga para outro sentido também. Sem nenhuma sugestão. A situação é análoga. É o seguinte, você tem um tanque com água e então essa água tem sal dentro, digamos, salmoura. Para simplificar, salmoura tem U, não? E eu não sei. Quem que sabe? Salmoura ou salmoura? Eu acho que tem U, né? Vou fazer água mais sal. Pronto. Aí você tem aqui uma torneira que joga água e você tem outra torneira com igual vazão que tira a salmoura. Então, no início, quer dizer, num tempo T, se no início eu tinha B litros, ou B qualquer coisa, B gramas, B litros, B mililitros, qualquer coisa, era a quantidade de sal, FBT é a quantidade de sal para T maior do que zero, para qualquer T. Então, o ponto é que FBT é igual a B vezes A elevado a T para um certo A, que em alguns problemas o A não importa. Ele, por exemplo, aqui, naquela questão do antibiótico, o A, se você quiser, você pode calcular o A. A elevado a 24 é um décimo, você extrai a raiz 24 de um décimo. O Luciano vai ensinar vocês a fazerem isso, né? Calcular a raiz de um décimo. Quando eu estudei no colégio, meu professor orgulhosamente chegou com a tábua de logaritmo um dia e disse assim, olha, de agora em diante vocês estão liberados. Vocês podem calcular a raiz quarta, a raiz quinta, a raiz décima, a raiz de qualquer coisa. Graças a esse livrinho. Livrinho, aliás, que eu ainda tenho, e tem aqui na biblioteca do INPA, tábua de logaritmo da FTD. Maravilha o livrinho. Então você olha, quer calcular o logaritmo de um número, vê qual é, pega o logaritmo, perdão, você quer calcular a raiz quadrada, a raiz quinta de um número, raiz quinta de 10, você olha para o logaritmo de 10 e divide por 5. Depois vê esse número é logaritmo de quê? Tá. Se hoje em dia um de vocês chegar na classe e disser isso, vai levar uma vaia. A turma vai dizer, professor, você está, acorda. Então como ele diz, hello. Hello. Aí acorda, que pega a calculadora, diga qual é o número que você quer calcular aí, a raiz quadrada, a raiz quinta, a raiz qualquer coisa aí. Eu faço aqui na hora, sem olhar para a tábua de logaritmo, nem coisa nenhuma. Mas é assim. Mas, de qualquer modo, essa aqui é a forma. Por quê? Porque aqui acontece o mesmo fenômeno que acontecia no caso do capital aplicado a juros constantes. Porque os juros aqui, na realidade, são a saída da água. Porque a água sai, ou melhor, entra a água, e aqui sai a salmoura. Aí você tem que verificar, primeiro, que a quantidade de sal que vai estar no tanque num instante T
é proporcional à quantidade de sal que estava no início. Novamente, é a mesma história. Você pega, imagina que o tanque foi dividido aqui em duas partes, botou 2 torneiras com capacidade de metade de cada uma, e a mesma coisa, aí você vê que dá a mesma coisa. Então, vale isso aqui. E a segunda coisa é a seguinte: tanto faz você olhar a situação a partir de um dado momento T e deixar passar S, como você voltar para o começo e passar S mais T, é a mesma coisa. Essa igualdade aqui traduz a permanência do fenômeno. Quer dizer, o fenômeno em qualquer instante ele é o mesmo, ele é regido pelas mesmas regras. Então, essa é a permanência. Então, daí resulta pelo mesmo raciocínio que tem que ser uma coisa desse tipo. E o que acontece no corpo humano é parecido. Quer dizer, o corpo humano é o tanque, a água é a quantidade de líquido que existe no nosso corpo, que eu suponho que seja mantida, que você de vez em quando está cedo, vai beber água para manter, e aqui o escoamento é através dos mecanismos naturais de que o corpo humano dispõe para eliminar os excessos. Então, em suma, bom, eu não mencionei a outra aplicação mais famosa, mais popular da função exponencial, que é na radioatividade, né? O decaimento radioativo, né? Desintegração radioativa. É a mesma situação. Tem uma substância radioativa, com o tempo, ela vai perdendo a radioatividade de uma forma que a perda é proporcional ao que tem. Todas essas coisas da função exponencial são uma coisa, você é proporcional ao que tem. Quer dizer, quem tem muito, ganha muito. Quem tem pouco, ganha pouco. Se eu tenho muito coisa a eliminar, elimino muito. À medida que tem menos, elimina menos. Então, a desintegração radioativa é regida pela mesma regra, e aqui você tem exemplos disso no livro. Está na hora, né? Eu tenho 10 minutos. 10 minutos eu dou de presente a vocês. Agora faz a pergunta aí. Ficam livres de mim com 10 minutos a mais. A pergunta que chegou de algum lugar do Brasil, não sei exatamente de onde, era a respeito da função φ. E, se não me engano, é relativa à primeira vez que você colocou a função φ, quando você definiu função do tipo exponencial. Então, a pergunta era, por que a função φ é uma função exponencial? Já que no início você tinha dito que era uma função qualquer, que só dependia de H. Isso aí. Depois aí resulta. Essa é a pergunta. A função φ, no fundo, é essa parte aqui. Né? Muito bem, pessoal. Então, olha as fotos.